Bom dia, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Devocional com Terapia. Deus quer falar um pouquinho ao seu coração, Deus quer nos despertar e Deus quer que nós não choremos em vão. Este é o lema da palavra de hoje. Muitas das vezes nós adquirimos um sofrimento além do que era para ser. Nós pegamos uma situação e aumentamos ela, né? A nossa mente muitas das vezes é viciada em dor, é viciada em sofrimento. Então, na nossa carne, na nossa humanidade, nós temos às vezes o hábito de pegar um pequeno problema e torná-lo um grande problema. Então, hoje, através desta palavra, Jesus aqui já deixava claro que o sofrimento muitas das vezes é opcional. O sofrimento na nossa vida, ele cresce porque nós abastecemos o sofrimento. Nós regamos o sofrimento, tá? Tudo que você coloca sua energia e seu pensamento cresce, aumenta de tamanho. Então, nós temos que olhar para coisas que nos deem alegria, coisas que nos satisfazem, coisas que alegram a nossa alma. Só assim, né, nós iremos passar por aqui leves, né? O fardo de Deus é leve e suave. Por que muitas das vezes nós estamos carregando um fardo pesado? Por criação da nossa própria mente, da nossa própria mentalidade. Então, nós temos que trabalhar este lado de ser grato pelo que temos, de olhar para as coisas que nos dão paz e alegria e esquecer um pouco, né, as provações e as lutas. Outra coisa, Deus nunca errou, Deus nunca erra. Por que então, Thalita, que existe dificuldades, lutas e provações? Deus está tentando te fazer parecido com Ele. As dificuldades, provações servem para fazer com que nós fiquemos parecidos com Deus. Se você ainda passa a mesma luta e a mesma provação, é porque você ainda não tirou a lição que você tinha que tirar. Você ainda não aprendeu o que você tinha que aprender. Toda luta é como se fosse uma prova, é como se fosse uma escola. Deus dá a prova para que nós saiamos aprovados. Ou seja, toda luta tem uma lição para ser tirada, um aprendizado. Deus está fazendo você ficar mais parecido com Ele. Então vão vir provações que é para nós darmos o fruto do amor. Vão vir provações em que é para nós darmos o fruto da paciência. Vão vir provações que é para nós darmos o fruto do domínio próprio. Vão vir provações que é para nós darmos, né, o fruto da gratidão. Então, nada é em vão. Se você vive um ciclo de dor há muito tempo, você ainda não tirou o aprendizado. Deus quer te fazer parecido com Ele. Comece a procurar em Deus, a perguntar: Senhor, qual fruto eu ainda não dei para que eu saia deste ciclo de dor? Qual fruto, Senhor, né? É paciência que me falta? É amor? É trabalhar o meu eu? É mudar o meu olhar sobre esta questão, sobre esta luta? É eu soltar as rédeas e confiar 100% em Ti e viver a minha vida? Né? Quem sabe o Senhor está testando, quer que você tenha mais confiança. Porque às vezes você não tem confiança. Você fica ali agarrado naquela luta, naquela provação, roendo aquele osso e não solta. E Deus quer que você solte e confie 100% nele. Porque a verdadeira fé, ela tira todo medo. Todo medo. Você tem que confiar que Deus já fez. Mas confiar vivendo, confiar sendo feliz. Não mentalizando naquela prova, pensando naquela prova, vivendo aquela prova, né? Todo dia tem um ai, todo dia tem uma reclamação, todo dia você desabafa com alguém. Não, isso não é confiar. Confiar é orar de manhã, entregar e viver seu dia sendo feliz, cuidando de você, vivendo os projetos de Deus sobre a sua vida.
Confiar é entregar nos braços do Pai e esquecer. Enquanto você está vivendo o ciclo errado, você está alimentando aquela dor, pensando naquela dor, vivendo aquela dor, você não deu o fruto que Deus espera que você dê. Enquanto você não gerar este fruto, você não sai deste ciclo. Então, comece a orar diferente. Ao invés de você gastar todas as suas orações orando para aquela luta, para sair daquela luta, você vai orar: Senhor, qual fruto você quer que eu dê para que eu saia deste ciclo? Tá? Este é o segredo. Deus está usando essa situação para te fazer parecido com Ele. Tá? Tem situações que eu passei absurdas em que estava sendo gerada em mim paciência. Teve situações que eu passei absurdas que estavam gerando em mim paz. E a última situação que eu passei, uma das mais difíceis e absurdas, o Senhor falou em voz humana: eu estou gerando em você o domínio próprio, que era o dom mais lindo e específico de Jesus. Jesus andava com fome o dia inteiro, sem banho, sem dinheiro, no meio de uma multidão de às vezes 35 mil a 50 mil pessoas atrás dele, querendo o evangelho, querendo cura, querendo que ele expulsasse os demônios. Uma equipe de 12 discípulos humanos, cheios de falhas, cheios de erros. E ele dominava, ele tinha o domínio de não perder a paciência, de não explodir, de não chutar o pau da barraca, de não desistir da missão. Então, um dos dons mais bonitos que um ser humano, um cristão, tem que ter é o domínio próprio. Suportar a cruz com paciência e fé. Mas como? Alimentando a cruz, pensando na cruz, orando pela cruz, vivendo? Não. Confiando e sendo feliz, vivendo o seu propósito e esquecendo. Quanto mais você ora pelaquela situação, você pensa, você alimenta, porque o seu pensamento tem poder, a sua fala tem poder, você tem virtude. Então é como se você estivesse regando a sua prova. Né? Por isso que o Senhor falava: esquece, né? Confia. De manhã, entregue todas as suas causas para Deus, todas. Né? Filipenses 4. De manhã, entregue todas as suas inquietudes para o Senhor na mesa. E a paz que excede todo entendimento guardará o seu coração e o seu sentimento. Então, o certo, você entregou, confia. Às vezes o Senhor está gerando em ti confiança, porque Ele olha lá de cima e não sente que você confia. Porque ao mesmo tempo que você ora, você chora, você esperneia, você fala, você conta para todo mundo, isto não é confiar. A confiança, ela é um segredo, um código secreto entre você e o rei. É uma situação que ninguém precisa saber, até porque o pensamento dos outros, a fofoca e a fala vai também aumentar a sua prova, porque tudo rega. Todas as situações estão regando a sua prova. Então é um secreto, a confiança ela é um secreto. Você levanta de manhã, entrega, confia e vai ser o máximo de feliz possível. Então hoje eu vim trazer essa palavra num formato que talvez vocês nunca viram, que é o formato, né, da terapia. Bom dia, Gisele, paz Deus, Alcione tá aí também, né, a Jennifer passou por aqui. Amém. Então, o Senhor me deu uma visão, eu estava lendo essa palavra sábado de madrugada, e o Senhor me trouxe ela. Gente, o lindo do Evangelho, né, que se nós lermos a mesma palavra 100 vezes, cada vez o Senhor dá uma visão diferente. Ele é infinito. Ele é infinitamente mais do que aquilo, né, que nós conseguimos imaginar. E quantas vezes eu já li essa palavra, 2 discípulos no caminho de Emaús. Quantas vezes já foi exortada, né, na igreja, mas o Senhor hoje trouxe uma visão nova. O Senhor trouxe ela realmente na terapia para mim. Então vamos lá, o que o Senhor quer falar, né, nesta manhã, além do que Ele já falou para vocês. Os 2 discípulos estavam caminhando e Jesus chega, né? E ele lhes disse, os 2 estavam conversando, Jesus chega e começa a ouvir aquela conversa. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? E por que estáis tristes? Presta atenção nisso aqui.
né? E Jesus percebe, né? Por que estão, né, lamentando, murmurando, reclamando e por que estão tristes? E aí eles respondem, né? Um deles, cujo nome era Cleofas, responde: ué, você é só peregrino? Você não tá sabendo o que tá acontecendo? Aí eles falam, né, que dizem a ele a respeito de Jesus Nazareno. E fala, ele foi morto, foi entregue à condenação e à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele fosse, né, quem fosse remir a Israel. Mas agora ele está morto. Enfim. Agora vem o sentido da palavra de hoje, que o Senhor quer tocar o seu coração, a sua mente, a sua alma que está aí do outro lado. E para você meditar nesta palavra, nessa semana, nessa segundona que acabou de começar. E Jesus fica muito bravo agora. Fica muito bravo. E fala assim para eles. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer, né? Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Eu amo Jesus porque Jesus xingava. Porque o povo, gente, irrita. O povo, né, eles estão ali, eles vão nas igrejas, eles dizem ser cristãos, eles lêem o evangelho, mas eles fazem o oposto daquilo que Jesus ensina, né? E isso acontece até nos dias de hoje. Quantas pessoas dizem ser cristão, dizem ter fé, mas vivem surtados, vivem inseguros, vivem ansiosos, perdem noites de sono, têm medo de tudo. Aonde está essa fé? Ó nécios e tardos para crer, né? Como diz Jesus. Jesus aqui, ele fica bravo. Por quê? Ele falava o tempo todo que essa era a missão. Quando, né, João 17, ele avisa que ele vai morrer, ele avisa que ele veio, né, para ser crucificado, para que ele fosse nome sobre todo nome e deixasse este caminho aberto, né, para hoje nós ter esse acesso. Então, ele falava, ele deixava claro o tempo todo e os dois discípulos estavam tristes. Tá vendo? Como que é? Vamos trazer isso para a realidade, né? Então, quantas coisas na nossa vida Deus já deixou claro, né? Através de palavras, nos nossos momentos de intimidades, quantas coisas nós já sabemos que nós íamos passar, que nós temos que passar, e nós ainda ficamos tristes, lamentando, cabisbaixos, murmurando, falando para todo mundo, pedindo oração para todo mundo. Deus não se agrada, né? Aqui Deus falava: ó nécios, vocês sabiam? Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas. Eu a falei, eu avisei, eu tive esse encontro com vocês. Então, gente, é isso que Deus quer falar nesta manhã. Quantas coisas, né, nós sabemos. Quantas coisas nós já sabemos que nós íamos passar. Tudo que nós estamos passando é permissão de Deus. Deus não erra, Deus não falha, assim como eu acabei de falar. Tem provações que Deus está fazendo com que nós sejamos mais parecidos com Ele para viver um grande projeto, um grande propósito, né? Então, Ele quer fazer este alinhamento. Então, tudo é permissão dEle. E o que nós tínhamos que fazer? Confiar, ter certeza, aceitar. Mas o que o ser humano faz? Assim como esses dois do caminho de Emaús, fala, o Senhor ainda pergunta: que palavras são essas que vocês estão trocando, né? Porque Deus fala: eu não acredito, eu não estou acreditando, né? E por que vocês estão tristes se já convinha que o Cristo padecesse, né? E o Senhor está falando com vocês que, né, que estão aí, que vão passar, que vão ver esta live, né? Vocês já sabiam, né, que para o novo, para um grande propósito, um grande projeto, né, nós temos que passar, refazer a rota, passar a dor, passar a prova, passar o preparo, ser forjados. Jesus também, para sentar no trono hoje, estar lá, ser nome sobre todo nome, ser honrado. Antes de chegar à honra, ele viveu uma vida onde ele não teve reconhecimento, né? Os primeiros anos da vida de Jesus era um
normal, era como nós, um carpinteiro, trabalhava, sustentava a casa. Então ele teve a sua fase de não ser reconhecido por ninguém. Depois ele tem os 3 anos de trabalhar para o projeto de Deus, de fazer acontecer, de mostrar para que ele veio, de mostrar o dom, de mostrar os talentos. E depois vem a honra. São 3 etapas, igual eu falei na outra live da fase da borboleta, né? Ninguém chega aqui sem passar por aqui. Ninguém chega na honra sem passar o desconhecimento e trabalhar para o reino. Depois a honra. Entenderam? Então nós já sabemos disso. Só que quando a gente está na fase, né, do meio, as pessoas começam a reclamar, lamentar, trocar murmurações e ficar tristes, né? Assim como esses 2 que já sabiam que o Cristo ia padecer, Cristo avisava, Cristo deixava claro. E aí ainda eles conseguiram estar tristes. Aí Deus olha e fala, pronto, né? É aqui que Jesus perde as estribeiras com nós também. Ele fala, eu já te avisei do meu projeto, né? Nas minhas palavras, você já sabe. Então, por que você está triste? Você está sendo preparado, né? Até ele passou. Então, o que dirá nós? Então, Deus não quer que nós estejamos tristes durante, nem lamentando, nem reclamando, né? Nós temos que levantar a cabeça e marchar rumo ao alvo, porque vai haver esta honra, vai haver, né, este domínio, vai haver essa ascensão. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Daniel também, né, ele começa preso, sendo preparado numa prisão, comendo frutas e legumes por 3 anos, escondido, ninguém conhecia, ninguém falava, ninguém sabia o nome. Depois vem o durante, né? O durante, ele tem que passar pela prova oral, onde o rei testa o conhecimento, a sabedoria dele. Depois ele começa a servir, né? Servir, revelar os sonhos, as visões daquele reino. O rei chamava Daniel. Então aí tem o meio onde Daniel serve, né? Daniel começa a usar os dons que foram programados nos 3 anos que ele estava preso, os dons que Deus deu na prisão. Depois ele serve, depois vem a honra. Ele é levantado príncipe acima de todos os príncipes, todos os astrólogos, né? Todos os sábios ali do reino. Ele vem acima e depois, né, ainda da cova dos leões, que é a maior provação dele, ele ainda vem ser o 2º abaixo de Dário. Então, depois a honra. Estão entendendo como que funciona a escada de Deus? Primeiro você não é nada, você está sendo preparado. Depois você tem que servir, depois vem a honra. Mas a palavra de hoje, né? Voltando para a palavra para nós encerrar. Durante, o Senhor vai te falar igual ele falou aqui, né? Por que vocês estão trocando essas palavras e por que vocês estão tristes? Convinha que você passasse por isso. Glória a Deus, Deus está até me visitando, né? Por honestos e tardos de coração para crer, né? Creia que o teu Deus que escreveu os teus dias não erra e não falha. Você está sendo preparado, né? Então ele fala, porventura não convinha que padecesse estas coisas para depois ser honrado e exaltado? Vou trocar as palavras que ele falou para os discípulos. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E Deus fala para você hoje. Porventura convinha que você passasse essas coisas para depois vir a exaltação, a honra e o tempo de cantar. Tá bom? Então é isso que o Senhor trouxe nessa manhã para que nós enxergamos e analisamos a nossa vida, as nossas faces com o olhar do rei. Não tem erro nos planos dele. Algum fruto está sendo gerado que você vai usar depois, né? Algum fruto está sendo gerado nesta provação, né? Porque quando vem, gente, uma palavra que o Senhor mandou para mim em janeiro e ele está trazendo aqui agora, não é eu. Ele acabou de me falar. Deus sabe o que ele está falando. Quando vem a honra, né? Assim como Daniel, Jesus, vem a exposição. Nós temos que ter muito preparo psicológico, né? Nós temos que ter muito preparo para a honra. Nós achamos que a honra é o lugar de glória, de só ganho, mas não. É o lugar que você tem que ter mais preparo. Então, tudo que nós passamos hoje é preparo para a honra, tá? Então, convém
como diz o Senhor, não fiquem tristes, tá? Não murmurem. Seja feliz, igual o Senhor falou no começo da live, seja feliz durante, sendo grato pelo que o Senhor está permitindo, né? Agradece, fala, Senhor, por certo, o Senhor está gerando em mim frutos e virtudes para o novo tempo. Eu te agradeço. Quando nós somos gratos pelo ruim, Deus chega mais rápido, tá? Então não fiquem tristes. Esta é a palavra de hoje. Deus abençoe quem passou por aqui. Amanhã eu vou tentar fazer ao vivo de novo. Não vou ficar fazendo ao vivo todo dia, porque esse Instagram tá me barrando. Porque ele é novo, né? Ele tá me liberando uma vez ou outra. Qualquer coisa eu faço o videozinho e põe na linha do tempo. Fiquem com Deus. Amo vocês demais. Orem por mim, orem por nós. Uma coisa que Deus tinha pedido pra me falar, que revelou ontem dentro da igreja. É tanta coisa. Rapidinho. Outra coisa que é muito importante sobre ser feliz durante os processos, ser feliz durante o preparo, né? Deus me ensinou muito isso, né? Que o meu tempo de preparo, ele já dura 39 anos. Então, se tem uma coisa que eu manjo, é de ser feliz durante o preparo, né? Então, ontem dentro da igreja, e o Senhor falava, né? Deus é hoje, Deus é presente. Ele falava, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda, né? Independente se os montes se abalem, se a terra muda, ele é o mesmo. E ele quer que nós também sejamos o mesmo, né? Mesmo que os montes se abalem, a terra mude de lugar, tem Covid, tem dengue, tem tsunami, Deus requer que nós sejamos igual a ele, o mesmo. Deus quer postura. Deus não quer que nós mudamos de comportamento, que nós mudamos nossos jeitos, trejeitos, formas de agir de acordo com a circunstância terrena. Não, se ele consegue ser o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele quer que nós também sejamos. Tá, mas eu sou carne, é difícil. Prepara o seu espírito. Às vezes é por isso que você está passando o que você está passando. O Senhor quer que você não mude. Porque tem pessoas, gente, que ela oscila. Um dia ela tem paciência, no outro ela ira. Um dia ela é calmaria, num dia ela é explosão. Um dia ela é paz, um dia ela é guerra. Não, nós temos que ter constância. O Senhor deixava isso claro, constância de espírito. É isso que Deus está falando, tá? Lógico que também, né, não tô falando agora de rotina, disciplina, fazeres, não. Constância de espírito. Isso é ser cristão. Você levantar, passar o dia e dormir sendo o mesmo. Com os mesmos dons, com as mesmas virtudes, tá? Para de ser inconstante. Tem cristão que na alegria ele é um, na dor ele é outro. Com dinheiro ele é um, sem dinheiro ele é outro. Ele entra em desespero, ele entra em pânico. Deus está te testando. Deus está testando a sua fé. A fé tira todo medo. Você tem que confiar que você já venceu, que ele já fez. Então, constância. Constância em espírito. O espírito, ele é o mesmo. Ele é um pedacinho de Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, não mude, né? É isso que o Senhor está aperfeiçoando em você. Manter as mesmas características todos os dias. Tá? Então, a partir do momento que você oscila, você ainda está em preparo. Você vai estar pronto quando você for assim todos os dias. Constante em espírito. Ok? E outra coisa que o Senhor me mostrava ontem, dentro do ensaio regional, o Senhor me dando visão. E eu falei, vou fazer uma live amanhã. Porque isso aqui não é para ser desperdiçado. Não é só para mim. O que Deus dá para mim, eu divido. Né? Então, o Senhor mostrava outra coisa. Quantas vezes, gente, né? Assim como os dois discípulos no caminho de Emaús, quantas vezes nós choramos por coisas que, quando passa, não faz sentido. E enquanto você estiver no choro e na dor, Deus não entrega promessa. Então, o Senhor me mostrava ontem, dentro do ensaio, eu pensei, né? Eu sou tão feliz, como eu sou feliz. Mas para mim falar essa frase ontem, eu passei por um processo de aprendizado. Porque o sofrimento é uma criação nossa. Você sofre porque você idealiza viver uma vida que não é sua, não é o seu tempo. Então, vou dar um exemplo meu. Assim que eu divorciei e vim morar na casa dos meus pais, nos primeiros meses eu chorava muito porque eu queria uma família. Né? Eu sempre quis um esposo, os filhos, esse é meu sonho da minha mocidade, sabe? Eu sempre pedi isso. E aí o adversário veio e tirou
era aquilo que era o meu sonho, né? Porque eu nunca pedi riqueza, faculdades e estudo, não. Eu pedia uma família para servir a Deus. Então, o adversário destruiu este sonho meu. Então, nos primeiros meses, eu chorava muito, muito. Todos os dias de noite, eu ficava com o olho inchado. Porque, Senhor, eu quero uma família. Eu quero uma família. Me dá outro esposo, me dá uma família. Eu ia assistir Instagram no domingo à noite, eu via as famílias indo para a igreja, os esposos de ternas, esposo, o instrumento. Eu chorava, eu chorava, eu chorava. Então, percebam que eu estava sendo infeliz, porque eu estava idealizando uma coisa que não era o meu tempo. Estão entendendo? Mas quando você está durante ali, igual os discípulos, você está sendo triste, aí o Senhor chega e te alerta e fala, já convinha que acontecesse, por que vocês estão tristes, né? Então o Senhor também abriu o meu olhar. Falou, enquanto você não for feliz com o que você tem hoje, e voltar o seu olhar para o hoje, ser grata pelo que você tem, porque você está em preparo, né, para um grande plano, um grande projeto meu. Não é tempo ainda de você viver uma família. Porque eu tinha que ser preparada, eu tinha que ter tempo para orar, tempo para ler Bíblia, tempo para estudar, né, meus cursos da terapia. E se Deus já tivesse me dado um esposo lá, quando eu ficava chorando, gente, seriam outras obrigações. Eu teria que cozinhar, lavar, passar, ter tempo pro meu esposo. Então, entendem como Deus sempre sabe o que está fazendo? Sempre convém que nós passamos o que nós estamos passando. Então, durou mais ou menos 3 meses de choro e o Senhor falou, não, acorda. Convém que você passe o que você está passando. Eu estou te preparando para um projeto. E naquele momento eu engoli o choro e nunca mais eu chorei. Eu comecei a obedecer e compreender que eu estou em preparo. E aí ontem eu consegui falar, Senhor, como eu sou feliz. E aí o Senhor falava, é isso, né? Eu quero que vocês sejam felizes hoje com o que vocês têm e com o tempo que vocês estão vivendo. Não almeje o que é do outro. O outro já está no tempo de viver aquilo. Você não. Não almeje a vida dos sonhos, não almeje a condição do outro, não almeje o dom do outro, porque todos passaram pelo preparo, né? Nós só vemos o lado bom, nós não vemos o oculto. Então eu comecei a aceitar a minha realidade e aí eu consegui ser 100% feliz e grata todos os dias, porque eu entendo, né, hoje que eu estou sendo preparada. E eu casada, gente, eu não ia ter tempo. Eu fico o dia inteiro sendo preparada. É o dia inteiro para fazer isso aqui, né, para trabalhar no que eu trabalho. Deus sabe o que está fazendo, eu tenho que estar muito pronta, né? Então, um dos exemplos. Então, eu não conseguia ser feliz porque eu queria o que não era meu naquele tempo. Então, é isso que o Senhor está falando para você. Seja feliz com o que você tem hoje, porque lá na frente você vai entender que Deus já estava, né? Já estava tudo no plano e no projeto. Nós, como crianças birrentas e pidonchas, nós quer alcançar, né, com a nossa mão aquilo que ainda não é tempo. Então, se nós pararmos de fazer birra e sermos adultos o suficiente para aceitar o que já convém, nós vamos ser felizes com a nossa realidade. Então, ontem eu, minhas 2 filhas, uma amiga, né, meu genro, dentro da casa do Senhor, louvando, eu sou feliz demais. Então, quando você entender isso, o Senhor começa a entregar as promessas. É porque aí você está pronto. Enquanto você está chorando por algo, fazendo birra, pirraça, né? O Senhor não entrega, porque é sinal que você não está pronto. Estão entendendo? Então, mudem o seu olhar e sejam felizes todos os dias e gratos pelo aquilo que você já é, pelo aquilo que você já tem. Você está no tempo certo, você é feliz sim, você só não enxergou. Tudo que você está passando convém de Deus. Se você entregar de manhã e confiar que Ele já fez, você vai passar tudo isso de uma forma leve e vai conseguir todas as noites, né, entregar e falar, Senhor, eu sou grata. Dezembro, né, eu entreguei uma oração pro Senhor, no último dia ainda falei, Senhor, eu sou grata por eu ser participante de um projeto teu. Com todas as lutas, provações e percas, gente, que eu tive, mas hoje eu entendo que é porque eu fui escolhida para um projeto dele, para transformar vidas para ele. Pensa que oportunidade, né? E que honra.
Eu mudei meu olhar. Estão entendendo? Deus quer fazer igual os discípulos, mudar a visão de vocês, o olhar. Porque muitas das vezes nós estamos sofrendo porque nós não queremos entender o que ele está fazendo. Então Deus muda o olhar para você ser feliz naquela situação. Então eu consegui mudar o olhar. Eu chorava, né, por ter perdido casa, por ter perdido carro, por ter perdido o esposo. E o Senhor falava, não, eu tô te preparando para algo muito maior. Aquilo lá era fichinha, em vista do que você vai viver. Então eu mudei o olhar. Quando eu mudei o olhar, eu fui feliz. Porque hoje eu sou grata, eu falo, Senhor, obrigado por escolher eu para fazer parte do teu projeto, do teu plano, por transformar vidas para você. Eu sou grata, então hoje eu sou feliz com o que eu tenho. Tá entendendo? Então peça pro Senhor, Senhor, mude o meu olhar, vira essa chave, assim como ele chegou e falou pros discípulos, não é para você estar triste. Eu tinha que ter morrido, aqui ele já tinha ressuscitado, né? Tudo isso tinha que acontecer. Vocês estão sofrendo por uma coisa que não precisa, que era igual eu. Eu ficava chorando por uma coisa que não era o tempo. Então, nós perdemos tempo, nós criamos um sofrimento. Então, para de criar um sofrimento por coisas que já convém. Já está nos planos, já está no script, já está escrito, já está traçado. Só espera acontecer. E procurem estar prontos o mais rápido possível. Tá entendendo? Então, nesse processo, invista em você, adquire conhecimento, estuda, lê Bíblia, congrega, seja feliz com o que você tem hoje. E no mais, Deus tudo fará. E você vai ver, quando você menos esperar, ele vem e te entrega a promessa, né? Entrega o seu ouro, o seu prêmio. E aí, né, uma coisa que você queria tanto, né, você vai ver que nem era tanto assim, né? Na verdade, é nós que queremos sempre mais do que o Senhor já planejou para os nossos dias, né? E se nós mudarmos o olhar, nós seremos felizes e contentes em Deus, tá bom? Então, tudo já convém. Beijos, fiquem com Deus, até amanhã.